mais um Gotas de Sabedoria, Provérbios, como você nunca viu. Gente, esse provérbio está muito bom. E hoje nós vamos falar, a bondade para com o nosso próximo. É uma coisa difícil ser uma pessoa boa. É uma coisa difícil preservar e cultivar os nossos relacionamentos entre amizades, entre pais e filhos, irmãos, sócios, patrões, funcionários. Então, o relacionamento com o ser humano em si, ele é difícil. Mas a gente vai ver lá na frente também que o que desenvolve o ser humano é o convívio com outros seres humanos. Então, assim, a gente vai ter que aprender, a lidar com o outro. Só que para que eu consiga lidar bem com o outro, eu preciso lidar bem comigo. Então, eu preciso saber fortalecer a minha união comigo mesmo, a minha intimidade comigo mesmo, o meu amor próprio, o meu respeito por mim. Porque só assim eu vou conseguir fazer isso com os outros. Caso contrário, eu não vou conseguir. E hoje nós vamos aqui para o capítulo 17, versículo 1. Gente, olha isso. Mais vale um pedaço de pão seco com tranquilidade do que uma casa cheia de carnes com discórdias. De novo, igual eu falei ontem, não é que Deus falando que você não pode ter a riqueza. A carne aqui representa as riquezas, todos os nossos desejos. E o pão seco representa a humildade, a simplicidade, representa menos condições, digamos assim. Porque a gente pensa, antigamente, só as pessoas muito ricas, bem antigamente mesmo, que tinham acesso, condições para comer carnes todos os dias. Então, quando Jesus fala aqui, quando escreve aqui, mas há um pedaço de pão seco com tranquilidade do que uma casa cheia de carnes com discórdia. O que ela está falando aqui? Bom dia, seja bem-vinda. O que ela está falando aqui? Não é que você não vai ter a riqueza, só que uma comparação. Se eu tenho tudo que eu desejo, se eu tenho todas as minhas conquistas, todos os meus bens sonhados, mas eu tô com uma casa cheia de briga, cheia de discórdia, desunião, desconfiança, dúvida, é melhor que eu tenha o pouco, é melhor que eu tenha o simples, mas que eu tenha paz. De nada me adianta ter tudo aquilo que eu quero se meu coração está perturbado. Então, olha para você ver as pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com burnout. Essas pessoas não têm paz. Essas pessoas, às vezes, têm tudo que sempre quis. Seus carros, seus apartamentos, suas casas, seus barcos, seus aviões, mas muitas vezes não têm a paz. Eu falo para você, gente, uma das coisas mais difíceis que eu conquistei na vida foi a paz. A paz de espírito, tranquilidade na minha cabeça. Eu consegui dormir à noite todos os dias, porque eu sofria de uma insônia insuportável. A minha irritabilidade, o meu estresse era extremo. Então, hoje, tudo aquilo que me tira a paz, tudo aquilo que tira o sossego da minha alma, eu não quero. Eu abro mão, eu saio de perto. Seja o que for. Para mim não existe nada mais valioso na face da terra do que estar em paz consigo mesmo. Sabe? Então, assim, eu quero, tenho e vou conquistar todas e muito mais. Mas se me fizer perder a paz, já era. Relacionamentos, então, nem se fala. Porque não vale a pena. Como diz, eu estava conversando com uma amiga ontem. Como que você vai saber se é de Deus? Se te tira a paz. Primeira coisa, como que eu sei se um relacionamento ou alguma coisa de Deus é boa, me traz tranquilidade e é verdadeira. Ser verdadeira é complicado porque às vezes a gente se confunde com a mentira. Como se diz, a gente é seduzido, induzido. E muitas vezes a gente não tem clareza na hora se aquilo é verdade ou não. As pessoas podem nos manipular e mentir. Mas, se você perder a paz, você pode ter certeza que não é de Deus. Porque tudo que é de Deus,
deixa em paz. Te traz a paz e a tranquilidade. Então, a comparação é essa. Melhor ter pouco em paz do que ter muito em guerra, em discórdia, em briga. Escute isso. Lá no versículo 9, quem esconde a culpa conquista a amizade, mas quem divulga desune os amigos. Olha isso. Quem esconde a culpa conquista a amizade, mas quem as divulga desune amigos. O que é esconder a culpa? É não sair apontando o dedo, é não sair falando. Esse quem esconde a culpa se não te perguntou, fique quieta. Às vezes, nós temos amizades em comum. Por exemplo, Maria, Cláudia, Rafaela, somos todas amigas. Mas se eu falo, Cláudia falou de Rafaela, e aí eu levo para Rafaela isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou desunindo amigos. Então fica calada, não é problema seu. Depois, no momento certo, Rafaela e Cláudia vão se entender. Olha só isso aqui, gente. Quem esconde a culpa conquista a amizade. Para de apontar dedo. Você não é melhor do que ninguém. Você, em momentos, vai se desentender com alguém, vai falar mal, ainda que não seja a intenção. Então, quem esconde a culpa conquista a amizade. E a amizade é um bem precioso. Hoje em dia, nesse mundo, então, tá tão difícil ter amigos, preservar amigos. Pessoas que têm a mesma índole, o mesmo princípio que você. Porque pessoas que você vai para bar, que você vai para festa, tudo bem você ir. Tem até amigos que frequentam esses lugares. Mas eu quero te dizer que normalmente essas pessoas não são suas amigas. São colegas, são coisas momentâneas. O seu amigo, a sua amiga, ele vai além disso. Ele tem princípios e valores alinhados com os seus. Então, cuidado, porque se você divulga a culpa, se você aponta o dedo, você desvia o amigo. E aqui nós já vimos, e vamos ver para frente também, que não há nada que Deus, uma das coisas que Deus mais odeia é quem causa discórdia entre amigos e irmãos. Então fica calado, não faz fofoca. Isso aqui não fofoque. Não fofoque. Lá no versículo 13, quem paga o bem com o mal terá sempre a desventura em sua casa. O que eu posso te dizer? Quem paga o bem com o mal. Eu sei que está claro para você, mas eu quero ir no mínimo detalhe. Quem paga o bem com o mal? Às vezes, alguém tem uma boa intenção. Às vezes, você quer ou pensa em fazer algo para ajudar o outro. Mas, de alguma forma, isso não dá certo. As coisas desandam. E aí, o outro se revolta. O outro fica com raiva. O outro começa a falar mal de você. O outro não levou em consideração o seu coração, a sua bondade, a sua vontade em fazer o bem para ele, para aquela situação. Porque muitas coisas nos fogem do controle. Então, quando você faz o mal, mesmo querendo fazer o bem, se esse outro paga a desventura, haverá em sua casa. Paga com o mal. Desventura. Eu vou até pesquisar aqui na internet. Eu gosto muito de entender a origem das palavras. O que é desventura? Claro, desventura é tristezas, é angústias, né? Desventuras vem da união do termo ventura, que significa má sorte, ausência de felicidade. Olha isso. Má sorte, ausência de felicidade. Negação, afastamento de aventura, bem-aventurado. Então, se você paga
o bem com o mal, você não vai ter alegria, você não vai ter sorte, felicidade na sua casa. Talvez te falte saúde, talvez te falte paz, talvez te falte dinheiro, relacionamentos saudáveis. Bom dia, Eunice, tudo bem? Então, entenda a intenção do outro. Porque às vezes, gente, a intenção precisa ser colocada em conta. Quem paga o bem com o mal? E outra, quantas vezes você não entende o que o outro quer te dizer, o que o outro quer te oferecer? Você está amargurado, você está chateado e você desconta na pessoa. E quantas vezes você pirraça? Gente, comportamento mais infantil é pirraça. E quantos adultos pirraçam? Quantos adultos fazem hora? Então, não pague o bem. Ah, mas eu não estou vendo bem. Não é porque você não está vendo bem que não é bem. Não é porque você não enxerga a intenção do outro que não é bom. E se você, de alguma forma, pagar esse bem com o mal, porque às vezes você paga esse mal até sem intenção, até sem querer. Você desconversa, você grita, você distorce, você manipula. Você não terá alegria na sua casa. Você não terá sorte. Não terá sempre desventura em sua casa. Terá sempre desventura, é tristeza, é agonia. Então, você às vezes não tem sabedoria. Talvez você é como eu era, uma tola, sem sabedoria, não tinha prazer no viver, não tinha sabor nos seus dias. E aí, você não consegue lidar bem com o outro. Você não consegue criar vínculos com o outro. Isso é normal. Às vezes, seu coração está tão machucado que você não consegue confiar no outro. Você não consegue ter conexões profundas. Porque você duvida, porque você está sempre com o pé atrás, com a orelha atenta. Porque você acha, lá atrás, alguém te fez mal. Talvez na sua infância, na sua adolescência, alguém te feriu, te traiu. E você acha, você carrega essa ferida de rejeição, de abandono. E você acha que todo mundo vai fazer isso com você, que todos vão te trair. Só que isso não é verdade. E por achar que todos vão te trair, que todos vão te machucar, você não consegue confiar em ninguém. Você não consegue olhar o lado bom do outro. E aí, por ter sido ferido, você acaba machucando o outro, pagando o bem com o mal. E o que você vai colher com isso? Desventura, falta de sorte, falta de alegria, falta de saúde e abundância. Não é por mal que você pagou o bem com o mal. Não é por mal que você desconfiou. É porque você carregava uma dor. É pelo orgulho que nós falamos ontem. Mas independente de você ter consciência ou não, de você querer ou não, se você paga o bem com o mal, você vai colher desventura, falta de sorte. Então preste atenção. O que você tem alimentado dentro do seu coração? Dúvida, insegurança, ansiedade, medo? Se você tem isso, você, querendo ou não, acabará pagando o bem com o mal em algum momento. Se é que já não pagou. Então, cuidado, porque se na sua casa tem desaventura, tem discórdia, é porque você não fez o bem com o bem. Você levou o mal ao bem. Você teve um pagamento distorcido. Lá no versículo 16, olha isso aqui é maravilhoso. Para que comprar sabedoria? Desculpa, volta aqui. Para que serve o dinheiro na mão de um insensato? Para comprar sabedoria, mas ele não tem entendimento. Para que serve o dinheiro na mão de um insensato? Na mão de um tolo. Gente, dinheiro, eu tinha que estar com a nota aqui. Mas eu tô com um cartão. Imagine que esse cartão é uma nota de 100, de 200, enfim.
Para que serve dinheiro na mão de uma pessoa tola, sem sabedoria? O questionamento. Para comprar sabedoria? Dinheiro traz sabedoria? Ele não tem entendimento, por mais que ele queira, porque você pode ter dinheiro e não conseguir tudo que você quer. A sabedoria muitas vezes vem de um coração humilde que busca. E para saber lidar com dinheiro, você precisa ter sabedoria. Eu falei com vocês que o dinheiro é uma energia potencializadora. A minha sócia fala que dinheiro é PP, energia poderosa e positiva. Mas eu vou colocar que ele é 3Ps. Potencializadora, poderosa e positiva, ou positiva, poderosa e potencializadora. Se eu não tenho sabedoria, o dinheiro vai vir e eu não vou saber como investir, como conduzir, como gerir esse dinheiro. Então, não serve para nada, porque aqui nós já vimos que você pode ter toda a riqueza do mundo. Riqueza e honra estão em suas mãos. Deus nos prometeu isso. Mas se eu não tenho sabedoria, vai me faltar paz, vai me faltar alegria, vai me faltar compreensão. Porque, gente, o dinheiro, você conhece uma pessoa, ter dinheiro a ela. O dinheiro te potencializa. Se você é uma pessoa arrogante, prepotente, egoísta, mesquinha, com dinheiro, você vai se tornar tudo isso 10 vezes pior, 1000 vezes pior. A sua arrogância será potencializada. Então, por isso que às vezes Deus não te permite crescer mais financeiramente falando. Um dos vieses, né, nem sempre é assim, mas um dos fatores ao qual você não ganha dinheiro é porque você vai se tornar ainda mais potente naquilo que tem dentro do seu coração. Como eu falei ontem, se eu pego uma laranja e espremo, vai sair caldo de laranja, não sai limão. Então, o exemplo que eu dei, quando eu espremo uma laranja e sai caldo de laranja, o espremer é a pressão que a vida nos coloca. E se quando eu sou apertada, espremida, se sai dor, desespero, angústia, é porque eu não estou alimentando confiança em Deus. É porque eu não estou alimentando a minha paz. Eu não estou alimentando a minha fé. Se quando a vida aperta, eu quero sair correndo, eu entro em agonia e ansiedade, é porque dentro de mim só tem isso. Só tem agonia, só tem desordem. Mas, se a vida apertada for, se eu tiver pressão e ainda assim eu conseguir respirar aliviada, eu ainda conseguir dormir, eu não entrar em colapso mental e emocional, é porque tem a paz dentro de mim. É porque eu tenho confiança, eu tenho esperança, eu tenho fé em Deus. Então, se eu tenho fé em Deus, eu sei que as coisas vão se resolverem. Tá difícil agora? Tudo bem. Mas eu confio que na hora certa tudo se ajeita. É aquela frase, para mim, uma das melhores frases que tem. Até mesmo na Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, gente, não é as coisas boas. Você não entende, você não tem discernimento. Mas uma discórdia dentro de família é chamada pelo propósito de Deus. Um relacionamento tóxico é chamado pelo propósito de Deus. Uma doença é chamada pelo propósito de Deus. Todas as coisas, dívida, tudo é pelo propósito de Deus. Porém, eu preciso ter sabedoria para entender e reconhecer e aprender com essas minhas dificuldades. Porque se eu não aprendo, o padrão se repete. E se repete, e se repete. Aqui na Bíblia vai falar isso. Então, eu preciso aprender que tudo que me acontece de ruim na vida é para que o bem maior de Deus seja edificado. Só que se eu não tiver consciência disso, eu não vou crescer com essa dor. E o pior, eu vou ficar no ciclo de repetição. Eu não vou ver a saída. Por quê, gente?
Como que é um ciclo na nossa vida? Deixa eu pegar um papel aqui, esse papel aqui. Um ciclo, ele é assim. E você passa por aqui, ó. A vida tá assim, fechada, você não consegue ver. Tá acontecendo aquele desastre de novo, de novo, de novo, falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. Relacionamento tóxico, relacionamento tóxico, relacionamento tóxico, briga em família, briga em família, briga em família. Tá aqui. E você não vê, você está cega. Só que quando você busca clareza, entendimento, quando você quer quebrar esse ciclo, quando você quer parar de repetir esse padrão, você tá aqui andando no piloto automático, você para, respira, busca o Senhor, busca sabedoria e discernimento, e aí você enxerga uma nova direção. Percebe que você tá aqui, e aí de repente, opa, peraí, algo que eu nunca vi então. Deixa eu ir para outros lugares, deixa eu ir para outros caminhos. Você pode até voltar aqui em algum momento, mas se você for uma pessoa esperta, logo você sai. Por quê? Porque romper padrões é olhar para novos horizontes. E se você não consegue fazer isso, você vai viver sofrendo. E aí você não vai conseguir, nem mesmo com dinheiro, ter o entendimento necessário, a abundância necessária para crescer. Então nós precisamos compreender. Gente, compartilha essa live com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui. Se está fazendo sentido, o que você pensa sobre isso? Dinheiro na mão de tolo não serve para nada. Simples assim. Porque o dinheiro vem e vai. Lá o versículo 18. É sem entendimento quem... Olha isso aqui. É sem entendimento quem assume compromisso e se oferece como fiador para o próximo. Deus fala assim, não empresta dinheiro para ninguém. É sem entendimento quem assume compromisso e se oferece como fiador para o próximo. Gente, o próximo é as pessoas que você vê todos os dias. É seu pai, é seu marido, é sua esposa, é seus filhos, é seu melhor amigo, é os seus irmãos. Você não tem entendimento. Só porque você não entende o jogo da vida, a energia do dinheiro, é que você empresta dinheiro para o outro. Tá falando aqui, ó, sem esse entendimento, quem assume compromisso, o que é assumir compromisso? É assumir responsabilidades. E se oferece como fiador para o próximo. Não seja fiador de ninguém. Não se comprometa com ninguém. A não ser que assim, eu fiquei milionária, eu tenho 2 milhões na minha conta. Aí meu irmão fala assim, Ana Paula, me empresta 5 mil reais. E eu penso, 5 mil reais vai me fazer falta? 5 mil reais vai me colocar mais pobre ou mais rica? Não. Então tudo bem, eu vou emprestar 5 mil reais. Se ele me pagar, isso mostra a responsabilidade dele, o compromisso dele, a sabedoria dele, porque volta para ele. Mas se ele não me pagar, eu não vou ficar importunando ele. Eu não vou levar isso pro meu coração. Eu não vou falar para ele que eu vou dar, mas caso ele não me pague, eu não preciso entrar em atrito, em briga. O que ele está falando aqui? Mas há um pedaço de pão seco com tranquilidade com a casca de discórdia. Porque às vezes eu, milionário, emprestei 5 mil reais para o irmão. E depois eu tiro a paz dele. E depois eu começo a ligar. E aí eu tô num almoço de família, olho ele é torto e falo que não precisa. Pago o bem com o mal, porque eu sou magoada, porque ele não me devolveu meu dinheiro. Então percebe que não posso ser fiadora. E aqui, gente, não é só dinheiro, mas de dinheiro principalmente. A Bíblia fala de dinheiro o tempo todo, de ouro, de prata. Então, olha isso. Fiador é assumir compromisso pelo outro. Deixa que eu resolvo. Ah, fulana tá dando trabalho. Não, deixa comigo. Não toca o bedelho onde não foi chamado.
Pablo Marçal tem uma frase que para mim é uma das mais certas da vida. Vai cuidar da sua vida. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida, porque se eu cuido da minha vida, se eu cuidar da sua, fulano cuidar dele, não tem vida bagunçada, não tem disfuncionalidade. Cada um cuida da sua vida, todo mundo bem, todo mundo saudável. Cuide dos seus B.O.s. Claro, a gente já leu aqui, busque conselho, busque apoio, orientação. Não faça tudo sozinho. Mas resolva os seus problemas. Não assuma compromisso que não é seu. Lá no versículo 22, um coração alegre, nós lemos isso ontem, e acho que ontem também. Capítulo 17, versículo 22. Um coração alegre, alegre é a energia do Espírito. Já falei para vocês a diferença de alegria e felicidade. Um coração alegre é um santo remédio, mas o Espírito abatido ressaca os ossos. Um coração alegre. Você está angustiada, você está depressiva, você está com dor de cabeça, você está com dor na coluna, você está com diabetes, não importa a sua doença. Busque alimentar alegria no seu coração, porque esse é o remédio. Se você tomar remédio de farmácia todos os dias, por anos, sem ter alegria no coração, não adianta, porque não vai chegar a cura. O remédio para a alma, para a sua vida, para o seu câncer, para a sua diabetes, para o seu colesterol, é a alegria. O remédio para a sua depressão é a alegria. Mas, Ana Paula, a pessoa depressiva, ela já é triste por natureza. Ela não consegue alegrar. Vem cá. Você vai treinar o seu cérebro a desenvolver a alegria. É um treinamento. É um treinamento. Dá para treinar. Dá para estimular neurotransmissores do bem-estar no seu corpo quando você faz atividade física. Quando você caminha, joga bola, sobe numa árvore, pula corda. Não tem desculpa. Dá para estimular hormônios do bem-estar quando você escuta uma música boa, de frequência elevada. Quando você faz isso. Isso aqui engana o seu cérebro. Isso aqui libera o hormônio do bem-estar. Isso aqui ativa regiões do seu cérebro que vão te tirar da tristeza, da depressão. Isso é uma técnica que vai trazer paz para o seu coração. Então, é neurofisiologia. Mesmo que você sinta tristeza, depressão e angústia, você consegue treinar o seu cérebro para ser uma pessoa alegre. Do dia para a noite? Não. É fácil? Não. Mas é simples. Basta você querer. Tá me entendendo? Então, se você tem alegria no coração, você tem um santo remédio para todos os males, para todas as suas angústias. Busque alegria dia após dia. Traga isso para fora. Mas um espírito abatido é um espírito derrotado. É um espírito que já se rendeu, que já se entregou diante das dificuldades. Um espírito abatido ressaca os ossos. Oi, Carla, Leila, Aline, sejam bem-vindas. Bom dia. Um espírito abatido é um espírito cansado, sobrecarregado. É ressaca para os ossos. O que é ressaca? Você já bebeu? Tomou uns goró? No outro dia, a cabeça girava, a cabeça doía, o corpo. É perder a clareza. Aquele corpo, sabe, pesado. Então, um espírito abatido, um espírito depressivo, um espírito triste. Oi, Mara, seja bem-vinda. É o quê? Ressaca para os ossos, você não tem saúde, você não tem paz, você não prospera. Olha para você ver qual que é o remédio para as suas angústias. O que Provérbios nos fala? Busque alegria. Treine a alegria. Ative neurotransmissores. Existem várias ferramentas. Eu citei alguns para vocês aqui. Mas, se você tem angústia, tristeza, você vai sentir nos ossos. Nada que você faz vai para frente.
a sua casa não vai para frente, o seu casamento não vai para frente, os seus negócios não vai para frente. E não é só sobre ter dinheiro. Você vai ter 10 milhões na sua conta, mas você vai se sentir sempre empacado, sempre angustiado. E aí você não consegue desfrutar, tá sempre cansada, sempre abatida. Por quê? Porque você não tem alegria, você não tem sabedoria, você se fez fiador daquilo que não precisava. Agora, olha aqui o versículo 27. Quem modera as suas palavras, pense que ontem nós falamos de palavras de comunicação. Quem modera as suas palavras? Para quem que nós falamos? Para outras pessoas. Você não fala com a parede. Tudo bem, talvez até fale. Mas o nosso vocabulário ele é feito para comunicação com outro ser humano. Você pode conversar com o cachorro, com as plantas, com o céu, mas é um outro ser humano que te ouve. E principalmente você fala com você o tempo todo. Quem modera suas palavras possui ciência. Lembra que ciência é o como? Como fazer. Então, possui ciência em como se relacionar. A pessoa inteligente possui espírito sereno. Espírito sereno é paz. Espírito sereno é pensamento calmo. Se o seu pensamento está acelerado, o seu espírito não é sereno. Pessoa inteligente possui espírito sereno. Respira, pondera. Então, quem modera as palavras é quem pensa antes de falar asneira. Calma aí. Eu tô com raiva, mas eu não vou falar. Eu vou ponderar. Eu vou medir o que eu vou falar com o outro. Calma. Quem modera, vai devagar, vamos desacelerar. A palavra possui ciência, possui o como se relacionar com o outro. A pessoa inteligente possui um espírito sereno. É calma, é tranquila. Agora olha, até o insensato, versículo 28. Até o insensato. O que é insensato? O louco, o ignorante, o tolo. Tudo isso que nós vimos até hoje, nesses 17 dias. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Até o insensato é tido. O que é tido? É visto como sábio. Você não sabe o que falar, você não sabe dar opinião sobre esse assunto. As pessoas falam, por que ela está calada? Por que ela está tão calada nessa mesa? Por que ela não fala? Por que ela não se manifesta? Você vai ser visto como sábio. Então, se você não tem o que dizer, cala. E muitas vezes você tem o que dizer, cala também. Porque o que você tem a dizer e a falar, muitas vezes não acrescenta em nada. Então, fecha a boca. Ah, mas eu não sou inteligente, eu me sinto burro. Fica calado, fica calada. Oi, Vigilante Ribeiro, Neide Nunes, sejam bem-vindos. Bom dia. Estamos nos 17 capítulos de Provérbios. Provérbios que vai trazer todas as respostas que você sempre quis. Angústia, falta de propósito, depressão, falta de dinheiro, escassez, brigas. Provérbios vai te trazer clareza. Um capítulo por dia até o dia 31 de agosto. Então, não tem o que dizer, não sabe o que falar. Fica calado que as pessoas vão olhar para você e falar como é inteligente essa pessoa, como é sábia. Tá calada porque sabe demais, não quer humilhar ninguém. Não sabe sobre investimentos, sobre bolsas de valores, sobre ações, sobre liderança. Não sabe sobre a Bíblia. Caladinho. Não dá seu palpite se ninguém te perguntou. E se for abrir a boca, pergunte. Porque perguntas movem o mundo. Pergunte. Não é vergonha nenhuma não saber. Ter humildade para reconhecer que você não sabe. Então, e se cerra seus lábios por inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. E se cerra os seus lábios por inteligente. Resolveu seus problemas. Você não sabe o que falar. Observa, cala e aprenda.
Até porque, gente, deixa eu te falar, quando você fala demais, a sua mente está a mil, o seu coração está a mil. Calma, tranquiliza, desacelera o pensamento. Vamos respirar. Às vezes, eu estou falando, dando alguma palestra, assim, dando alguma mentoria, e começo a trupicar nas minhas próprias palavras, porque a mente às vezes é mais rápida do que a minha fala. Respira. Lembra que mente agitada, Deus não trabalha numa mente agitada? Aí lascou. Se Deus não trabalha numa mente agitada, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial sofre com alguma disfunção emocional, com algum déficit psicológico. A mente está sempre agitada, como é que Deus vai falar comigo? Estou sempre ansiosa porque a ansiedade é a mente a 1000 por hora. Como que eu vou escutar? Então, fica lá, aprende. 2 ouvidos e uma boca. Deus não errou. Escuta mais e fala menos. Fala menos. Isso vai te trazer sabedoria. Isso vai te trazer clareza. Então, vamos lá. Como é que eu vou fortalecer os meus relacionamentos? Eu vou falar menos, ouvir mais. Eu vou buscar alegria no meu coração, porque senão eu não vou conseguir fazer o bem para o outro. Eu tenho que alimentar alegria na minha alma para conseguir me comunicar bem com as pessoas, para conseguir ter boa convivência. Eu vou pagar o mal com o bem e pagar o bem com o bem. Se o outro me fez mal, é problema dele, porque ele está me oferecendo o que ele tem. Eu não posso oferecer para você se eu não tenho dentro de mim. Então, se o outro está me fazendo sofrer, se o outro está me machucando, se o outro está conversando fiado com o meu nome, se o outro está me ofendendo, me roubando, me manipulando, é porque ele tem isso dentro dele. Então, vai me oferecer isso, mas eu, em contrapartida, sou uma pessoa boa, evoluída, sigo a Cristo. Por mais que essa pessoa fale mal de mim, eu não vou falar mal dela. Por mais que ela me ofenda, eu não vou ofender. Por mais que ela me traia, eu não vou trair. Entende? É isso. Então, aprenda. E outra coisa, quer ter bons relacionamentos, quer conviver bem com seus irmãos, amigos, pai, mãe, não importa, quer conviver bem com as pessoas, não empreste dinheiro. Não seja fiador de ninguém. Não assuma compromissos que não são seus. Aí você vai ter bons relacionamentos. Quer conviver bem? Não empreste dinheiro. Talvez não empreste a sua roupa, porque a pessoa pega e nunca mais devolve e você fica com aquela mágoa. Então, busque a alegria, fortaleça a alegria, distancie de briga, de conflitos. Porque se você quer ter paz e quer prosperar, você não pode alimentar discórdia. Você não pode trazer a briga, porque um coração angustiado, ele não tem paz. Caça briga com todo mundo. Eu te falo que eu era assim. Sem nem perceber, você está implicando. Se parece que é imã. Tudo quanto é briga, tudo quanto é coisa que tira a paz, vem pra cima de você. Então, calma, se afaste da briga, desacelere o coração. Faça o bem para todo mundo, mesmo que tenha te machucado. Seja uma pessoa boa. Busque alegria. Assim, terás bons relacionamentos. Vamos finalizar por aqui e amanhã às 6 estaremos de volta.